Boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Andréia Lopes, eu sou professora do Instituto Federal de Sertãozinho, né, campus Sertãozinho. Sou da área de Libras e Educação, né? Estou no Instituto Federal desde 2014, né? Primeiro eu ingressei como tradutora e intérprete, depois como docente. E essa luta nossa com relação a, não somente com relação ao Instituto Federal, né, para vir para Ribeirão Preto, assim como para todos os outros campos, né, do Brasil todo, é uma luta que a gente enfrenta, né, desde quando foi criado, né? Na realidade, a criação dele se deu em 2008, mas a história é muito mais longa do que isso, né? A educação profissional do Brasil. Então, eu fiz uma apresentação, né, para apresentar um pouco para vocês do que é, né, alguma concepção com relação aos institutos federais, né? Não dá para explanar tudo aqui, né, num momento, porque é uma estrutura que não só abarca a parte da educação integrada, né, educação que a gente chama de ensino médio integrado, né, como também o que nós chamamos de verticalização, né? Todos os cursos, eles são ligados de alguma forma, né, aos cursos, os cursos superiores ligados ao ensino médio também, né? E algo também que é muito interessante dentro do Instituto Federal, né, dos institutos federais, é a questão do PROEJA, né, que é a educação de jovens e adultos, que é tão atacada, né, dentro do nosso país, né? Nós sabemos que uma boa parte da população ela ainda se encontra num nível, né, como analfabetismo, né, que não sabem nem ler nem escrever. E o Instituto Federal, né, com a lei de 2005, foi garantido, né, no primeiro mandato do governo Lula, né, a garantia aí dos institutos, não só dos institutos federais, mas como uma rede federal que garantisse o PROEJA, né, pelo menos de 10% de vagas dentro das suas instituições, né. E nós sempre vemos um movimento dentro das instituições do término da EJA, não só, né, com relação ao PROEJA em si, mas também da educação de jovens e adultos, quando é apresentado tanto no Estado como também nos municípios. Então, é uma bandeira aí que tem que ser levantada também com relação à educação de jovens e adultos. Então, aqui, a parte o que é a rede federal, né? Então, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, é chamada de RFEPCT, né? Ali eu coloquei breve histórico, né, da rede federal, a sua estruturação e sua expansão, como o próprio reitor colocou, né, o Silmário. Assim que o governo Lula assumiu, em 2003, né, o primeiro mandato, houve uma reestruturação da rede, né? E no caso, essa reestruturação, ela também estava prevendo, né, 3 etapas, né? Então, teve etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Quando houve, no governo Dilma, o golpe, né, nós simplesmente, né, foi abandonado a questão da expansão, né? Governo Temer e governo Bolsonaro simplesmente abandonaram a parte da expansão, né? E mesmo a questões de verbas e mesmo a questão das universidades federais, nós sabemos que também ficaram sem verbas. Então, nós temos aqui... Espera só um pouquinho, tá? Adiantando. O breve histórico, né? Então, essa rede é uma rede oficialmente em 1906 que foi instituída, né? Então ela tem mais de 100 anos. Começou com o ensino profissionalizante no decreto 787 de 1906 com Nilo Peçanha, né? Que decretou aí que deveria ter a educação profissional. Na realidade já havia essa educação profissional, né? Só que não era oficializada. 1937 nós temos aí a transformação das escolas de aprendizes, né, em liceus profissionais, né? Esse momento já é um momento que nós chamamos do governo de Getúlio Vargas, né, que vem com a República. 1959, nós temos aí as escolas profissionais que elas são transformadas em autarquias federais, né, e são chamadas de escolas técnicas no Brasil todo. E depois, em 1971, nós tivemos uma LDB, que essa LDB foi considerada um retrocesso, onde que tornou um ensino como compulsório. Então, às vezes, as pessoas iam, né, para uma educação chamada de segundo grau, né, e ela era obrigada a ir para um ensino compulsório, e não como uma escolha. 1978, nós tivemos aí as escolas técnicas transformadas em CETECs, né, Cefetes, né?
1999, essa mesma rede, ela tem uma transformação e ela é muito ameaçada na época pelo governo então Fernando Henrique Cardoso, FHC, que ameaçava o fechamento de todas as escolas, né, as Cefetes, no Brasil todo, né. Em 2003, nós temos aí a reestruturação, né, de toda a rede federal, já no primeiro mandato do governo Lula. Pode passar. A Constituição Federal e a educação profissional, né? Então, nós temos aí o artigo 205, né, que ele trata de que todas as pessoas têm direito à educação, né? Então, é também o dever, né, de todos, né, o direito de todos e dever do Estado e da família, né? Então, a defesa, principalmente pela questão da cidadania e da qualificação para o trabalho, né? Isso está na Constituição. Em 94, nós temos aí a lei de 8.948, né, que transforma essas escolas, né, justamente as escolas, porque a rede federal ela não é somente os institutos federais, né? A rede federal ela comporta, depois mais para frente vai ter o slide, tanto escolas que nós chamamos de agrotécnicas, né, ou escolas que são ligadas às universidades federais. As Cefetes, nós temos ainda se não me engano, 2 Cefetes, que é de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tem o Colégio Pedro II, né, que é um dos maiores ali no Rio, né, no Rio de Janeiro. Nós temos 38 institutos federais no Brasil todo, né, e fora a Universidade Tecnológica do Paraná, foi a primeira universidade, né, colocada na Universidade do Paraná. E todas essas unidades, hoje, elas estão em torno de 653 unidades, certo, no total. Em 96, nós temos a lei, né, de diretrizes e base. E o que acontece? Ela coloca como educação profissional, né, um capítulo ali para educação profissional. Pode passar, Luca. Com relação à LDB, ela coloca essa organização também das escolas federais, né, no caso, das escolas técnicas federais. Só que ainda nós não tínhamos os institutos federais. Tá? Nós temos aí uma rede de escolas técnicas, né, e elas vão se transformando durante esse processo até chegar hoje nos institutos federais. Criação da rede, né, rede federal em todo o Brasil, né? Essa criação foi em 2008, pela Lei 11.892, né, onde o governo, no caso, foi feito no governo Lula, né, e eles organizam, na verdade, já havia um estudo desde 2003 até chegar a 2008 para se concretizar, na verdade, se materializar a questão dos institutos federais, né? Nesse momento, eles são estruturados, né? São organizados dentro das cidades, né? Muitas vezes até fazendo parcerias, principalmente com os municípios, né? Também chegando em lugares que muitas vezes mesmo as universidades federais ou mesmo universidades estaduais não conseguem chegar. Então, se a gente perguntar, bom, na ponta do país tem um instituto federal? Tem. Né? Lá nos Ribeirinhas tem? Tem. Né? No sul do país tem? Também tem. Então, assim, é muito diferente a estrutura de uma universidade federal. Né? Daí a grande diferença dos institutos com as universidades, né? Porque eles conseguem atingir não somente a área, porque nós temos o que a gente chama de tripé dentro dos institutos federais, né? Que é atendimento, no caso, ao ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, tudo aquilo que nós trabalhamos dentro dos institutos federais é revertido também para a comunidade externa. Então, os cursos de extensão são voltados para aquela comunidade. Nós temos aluno que foi do ProEja e, como tem uma verticalização, acabou, né, depois prestando o Enem, um SISU, e ingressando numa engenharia. Né? Então, isso é de suma importância e modifica totalmente a vida daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Então, aqui, o que eu já tinha falado dos institutos, né? Pode passar, Luca. O plano de expansão, tá? Esse plano de expansão ele está na página do MEC, não foi retirado. Então, está lá toda essa expansão, que, na verdade, havia apenas 140 unidades, né, até, se não me engano, 2005. Passaram para 653 hoje. A maior expansão foi entre o governo Lula e o governo Dilma, né, os 2 mandatos. Pode passar, por favor. Aqui, isso aqui também está na página do MEC,
tá? A rede federal, né? Então, lá, os institutos federais, Universidade Federal do Paraná, centros, né, que são o Cefet, Minas e Rio de Janeiro, escolas técnicas vinculadas, né, às universidades federais e o Colégio Pedro II. Se não me engano, o Colégio Pedro II tem 14 unidades no Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Bom, a concepção de EPT, né, de uma educação profissional e tecnológica, né, na verdade, orienta aí os processos de formação com base nas premissas da integração e articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, né? Na realidade, a concepção ela faz com que, principalmente os institutos federais, eles trabalhem com seus alunos e alunas, né, no sentido de integrar, né, numa educação integral que a gente chama, né, não somente a área técnica, mas também aquela pessoa ser formada como um todo, né, em sua integralidade, a gente chama, né. Pode passar, por favor, Lucas. Os objetivos dos institutos federais, né? Então, aqui, na Lei Federal, né, 11.892, né, artigo 6º e 7º, fala de toda a finalidade característica, desde ministrar educação profissional técnica e ensino médio, curso de formação inicial, desenvolver atividades de extensão, estimular e apoiar processos educativos, desenvolver, ministrar em nível de educação em nível superior, né, de cursos superiores de tecnologia, cursos de bacharelado em engenharia, pós-graduação, né, no caso, lato sensu e stricto sensu, né, nós temos alguns institutos federais, né, principalmente no Nordeste, que já tem doutorado, né, já o curso de doutorado. Aqui, no caso do Sertãozinho, nós temos o mestrado profissional, né, em educação, que nós temos, né, profissionalizante. Pode passar. Foi? Parou? Ah, tá. Institutos federais e sua ação acadêmica, né? Isso é de suma importância, né? O que acontece? Os institutos federais, eles têm no artigo 8º, né, da lei, obrigatoriamente, que é o que o Leonardo comentou, atender a esse mínimo exigido. Então, para que se tenha um instituto federal, tem que ter, no mínimo, 50%, né, do ensino médio de nível integrado, 20% de licenciaturas, e a lei, o decreto 5840 de 2006, ele coloca que todas as instituições federais têm que ter o ProEja, então tem que ter 10% das suas vagas destinadas para o ProEja, tá? Os outros 30%, né, que sempre tem uma discussão dentro dos institutos federais, mesmo porque o Instituto Federal ele tem uma marca muito importante também, né, desde a sua história com relação às engenharias, né? Então, geralmente, são cursos, né, voltados ou para engenharia, né, bacharelado, né? Então, e mesmo questão da pós-graduação. Então, entra nesses 30%. Pode passar. Instituições como uma política pública, né? Os institutos federais ressaltam a valorização da educação e das instituições públicas, aspectos das atuais políticas assumidos fundamentais na construção de uma nação soberana e democrática. O que quer dizer isso, né? O Instituto Federal ele coloca como um dos seus princípios, né, um dos seus principais princípios, uma ação inclusiva. Então, ele tem destinado 50% de vagas, né, para o que a gente chama de ampla concorrência, né, e as outras 50% de vagas são para as ações afirmativas, né? No caso, PPI, renda, PCD e também escola pública. Então, isso está na lei e faz parte do Instituto Federal. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe alguns dados da rede, tá? Em 2021, esses dados eles ficam abertos, né? Tem uma plataforma chamada Plataforma Nilo Peçanha. Essa plataforma ela tem vários dados, inclusive de docentes, técnicos administrativos, de toda a rede federal, né? E aqui eu trouxe. Então, em 2021, nós tínhamos aí 656 unidades na rede federal, cursos 11.000, em torno de mais ou menos 11.000. Matrículas 1.523.000, vagas 845, inscritos 2 milhões, em torno de 2 milhões, e ingressantes 786.
tá? Então, assim, infelizmente, né, não tem vagas para todo mundo, né? E nós vivemos um país, né, que ainda, né, nós temos os vestibulares, né, para as pessoas poderem ingressar. Mas o número realmente de vagas com relação a ingressantes, né, a procura sempre é muito grande nos institutos federais, né? Pode passar. Aqui é uma história do Instituto Federal de São Paulo. A história do Instituto Federal ela se confunde também muito, né, com a história da própria rede federal e também da questão de educação, né, profissional, porque ela inicia também no mesmo período, que é 1909. Né? Então, nós temos lá, né, a primeira escola, né, que, no caso técnica, que foi em São Paulo. Né? E aí, a primeira foi Escola de Aprendizes e Artifícios, em São Paulo, em 1909, depois passou para Liceu Industrial de São Paulo, em 1937, Escola Técnica de São Paulo, 1942, depois Escola Técnica Federal de São Paulo, 1965, Centros Federais de Educação Tecnológica, que são os Cefetes, né, 1999, e, por fim, Instituto Federal, em 2008. Né? Lembrando que, ali no início eu coloco, né, a Escola de Artifícios, né, oferecia logo no início, lá em 1909, né, os cursos de tornearia, mecânica e eletricidade. Hoje o campus, né, de São Paulo, onde tem a reitoria em São Paulo, fica ali próximo ao Tietê, né, ali na Cruzeiro do Sul, é bem próximo ali. Pode passar, por favor. Objetivos do Instituto Federal, né? Então, aqui o projeto político-pedagógico, né, tem como objetivo agregar a formação acadêmica, né, a preparação para o mundo do trabalho, discutindo os princípios, né, da tecnologia a ele relativas. Né? E aí compreende-se que tem que ter, né, essa articulação entre, como eu disse, os três, sempre os três pontos, né, que é o ensino, extensão e pesquisa. Né? Então, sempre eles têm que caminhar juntos. Pode passar, por favor. Aqui esse mapa ele está também no site da reitoria. Né? Então, nós temos hoje 38 campos, na verdade, né? Então, todos espalhados, né, por São Paulo. Pode passar. Aqui são alguns dados que eu trouxe também, de 2021, também da plataforma Nilo Peçanha. Né? Então, o Instituto Federal de São Paulo, né, tem 38 unidades, 635 cursos. A matrícula em 2021 foi de 71.900 matrículas, vagas 33 mil, inscritos 170.082 e ingressantes 30.116. Esse ano, o Instituto Federal ofereceu em torno de 182 cursos, ele colocou para ser liberado, que a gente chama para o SISU, né? Foram liberados 5.400 vagas e metade, 2.700 para as ações afirmativas. Pode passar, por favor. Aqui, um pouco da região metropolitana, né, o porquê, que depois a gente, né, vai estar apresentando aí uma carta, né, com relação à importância do Instituto Federal em Ribeirão Preto, mas aqui eu já adiantei um pouco sobre o mapa, né, os mapas. Né? Então, aqui um pouco para entender que Ribeirão Preto hoje é uma região metropolitana, né, desde 2016, né, foi constituída como uma região metropolitana, que engloba em torno de 34 municípios. Né? Então, é subdividido em 4 regiões. Pode passar, por favor. Aqui as suas sub-regiões, né, as cidades que englobam, aí, no caso, a região metropolitana de Ribeirão Preto. Pode passar. Aqui, segundo a empresa paulista, né, a região reúne mais de 1.700.000 habitantes. Né, e só do produto interno bruto, 2,95%, isso em 2016, que a nossa região tem, né, de PIB, tá, diante da questão do país, né, de produção. E engloba também polos econômicos, né, como universidades, agricultura modernizada, desenvolvimento de pesquisa na área da saúde, entre outros. Pode passar. A estimativa populacional, né, esses dados foi a prefeitura que colocou no site. Né? Então, em 2021, e o IBGE aí teve uma estimativa, então agora a gente vai ter a finalização, né, da pesquisa, né, do IBGE, mas nós estamos com mais ou menos 720.000 habitantes, né, só na cidade de Ribeirão Preto. Né? Então, é uma cidade, né, que tem tudo para trazer o Instituto Federal, né, para a sua localidade.
né, pela questão da quantidade de pessoas, né, de quantidade de pessoas que vivem na cidade, a quantidade de serviços, né, e tudo que Ribeirão Preto proporciona. Né? Então, é a questão de discussão mesmo, de local e cursos a serem, né, ministrados dentro da instituição. Pode passar, por favor. Aqui também esse quadro está no documento da prefeitura, né? Ribeirão Preto é o que tem, né, mais a população maior, né, dentro dessa região, 720 mil habitantes, tá? Seguido por Sertãozinho. Pode passar, por favor. E aqui eu deixei, né, uma frase que é de um documento de diretrizes e bases, né, da educação da rede federal, né, principalmente da criação dos institutos federais, que a realidade que se vislumbra com esses institutos federais é que eles constituam um marco nas políticas para a educação no Brasil, pois revelam uma dimensão da educação profissional alinhada com as políticas de inclusão e com um projeto de nação. Né, eu acho que é importante a gente colocar isso e colocar que muitas vezes, né, e a gente acredita que talvez, eu pelo menos acredito que é só pela educação que a gente consegue transformar, né, as pessoas, aquele meio que a pessoa vive, né, e que essas pessoas possam ter oportunidades de estudo, né, seja ela uma pessoa que faça parte aí, né, da parte de renda, né, que a gente sabe que a nossa cidade ela está bem comprometida com relação a essa população, né, que a gente, né, vê todos os dias, né, as pessoas não só na nossa cidade, mas como no país como um todo, né, e que essas pessoas tenham oportunidade, né, de poderem estudar, terem uma oportunidade de trabalho, né, inclusive poder ingressar numa educação, no ensino superior. Né. Não tem nada mais gratificante para nós, professores, quando um aluno nosso, que é do PROEJA, ou mesmo dos técnicos, né, ou os técnicos subsequentes, eles chegam para nós e falam: professora, passei no SISU, né, e estou indo, né, para uma universidade federal, ou então estou vindo aqui para o Instituto Federal, né, de Sertãozinho, no caso. Tá certo? Essa foi a minha apresentação. Eu agradeço muito a mesa, agradeço a comissão, né, que organizou, a Duda, né, Rodine, muito obrigada aos vereadores aqui presentes, Calef, tá bom? Obrigada, gente. E à frente, né, pela luta aí. Andréa, eu queria agradecer muito pela sua apresentação de slides. Eu acho que ela é muito esclarecedora e passa realmente um panorama geral sobre a importância